Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da matéria de Administração de Sistemas Operacionais, aqui do Instituto Federal de São Paulo. Hoje a gente vai estar vendo a primeira aula da matéria de Linux, né? Da primeira aula depois que a máquina virtual foi instalada, e a gente vai aprender sobre estrutura de diretórios do Linux. O objetivo dessa aula é introduzir os principais conceitos de estrutura de diretórios para vocês conseguirem compreender os fundamentos da estrutura de diretórios do Linux, para aprender a resolver alguns problemas que apareçam ou para poder trabalhar no Linux como um administrador. Vocês vão aprender também alguns comandos básicos de manipulação de diretórios e vão ter 3 tabelas com exemplos de comandos. E a gente tem as atividades práticas e também dicas com comandos e dicas sobre a máquina virtual que o professor Alex deixou para a gente. Bom, todo o nosso curso vai ser feito em um terminal ou um shell, que é o software que serve para interpretar comandos no Linux. Esse comando echo aqui, ele emite uma mensagem, isso é um terminal. Ele serve para executar programas e para gerenciar o sistema operacional Linux. Bom, vamos começar na estrutura de diretórios. A estrutura de diretórios do Linux, na verdade, ele foi meio que bem semelhante ao que foi criado para o Unix, que é um outro sistema operacional feito pela IBM e que a IBM usa até hoje, inclusive, onde o sistema de hierarquia de diretórios é bem parecida. A hierarquia de diretórios do Linux, ou do Unix também, começa no barra. É como se fosse o C2 pontos do Windows, chamado de diretório raiz, ou root. Todos os diretórios e arquivos ficam dentro desse barra. Ou seja, se você quiser dar um find e procurar algum arquivo ou diretório dentro do sistema Linux inteiro, você tem que começar pelo barra. E o que tem dentro do barra? Dentro do barra tem vários diretórios, várias pastas, né? Um diretório é uma pasta, como uma pasta do Windows. E cada diretório tem uma função específica. Eu vou deixar aqui a tabela para vocês, para servir também para estudar, mas eu vou dar um exemplo de algumas. Aqui o diretório bin, ele serve para guardar os binários essenciais, como por exemplo de criação de pasta, de criação de arquivo, de listagem. Assim, o diretório boot, ele serve para gravar os arquivos de inicialização. Então, quando o sistema Linux é iniciado, é através desse diretório que ele busca o que ele precisa. O etc é um diretório que ele é reservado para guardar arquivos de configuração do Linux. Ou seja, todos os arquivos que sejam para configurar serviços de internet, ou softwares, ou qualquer coisa do tipo, eles ficam aqui dentro desse etc. O lib é para bibliotecas, o mnt é para montagem de dispositivos, o proc é um diretório virtual que que mantém os processos do Linux. O /root é o diretório home do superusuário, do usuário root. O tmp é para arquivos temporários. Mas vamos para o mais importante agora, que é o /home. O /home é o diretório local dos usuários. Ou seja, quando você entra num terminal Linux, igual eu coloquei esse exemplo aqui, você entra dentro do home do usuário. Ou seja, aqui no usuário aluno, eu estaria dentro de /home /aluno. Essa é a minha área inicial de trabalho. Aqui dentro eu tenho a área de trabalho, tenho um arquivo que eu criei chamado arquivo, tenho várias pastas em azul aqui que vocês podem ver, chamada documentos, downloads, imagens, modelos. E essa tela aqui é a tela do home do usuário aluno da máquina virtual Debian que o professor Alex criou com vocês.
Só que a diferença é que aqui eu estou acessando ela remotamente usando o meu terminal do MOBA externo. Bom, aqui a gente tem um pequeno exemplo do que é a hierarquia de diretórios do Linux, só que de uma forma mais ilustrativa. Essa pasta aqui é como se fosse o início do sistema Linux. Ele chama barra, que é o root. Dentro dela você tem o bin, o boot, o etc, o home e mais todas as outras. Dentro do home você tem a pasta dos usuários, que é o Adriano, a Andressa, o Guilherme, o Vitor e todo mundo mais que tiver aqui dentro. Todos os usuários ficam com a sua pasta pessoal de uso, seu diretório pessoal de uso, dentro do home. Por isso que chama home do usuário. Bom, vamos lá. Dentro do barra, ou seja, quando eu der um cd barra, eu posso listar o que tem dentro dele. E aqui tem esse comando chamado ls, que é para listagem, e "-l", que é para listar de forma de lista longa. Aqui dentro a gente pode ver todos os diretórios que ele listou, ou seja, aqui está o bin, o boot, o dev, o tc, o home, todos os outros. Aqui eu vou pegar o exemplo do diretório bin, que vocês estão vendo, que serve para armazenar comandos e arquivos de executáveis. Deu um branco. Esse aqui, a seta em amarelo indica onde estão listados os diretórios, que são esses daqui em azulzinho. Esses são os diretórios que o ls listou. No caso, esse bin aqui, ele é um link simbólico que aponta para o srbin. A gente vai aprender o que é link simbólico mais para frente. Mas ele funciona como se fosse um atalho do Windows. Sabe quando você cria um atalho na sua área de trabalho? É bem parecido. Esse 24 é que ele foi criado no dia 24 de agosto, às 7h44, né, no caso, da noite. Foi criado pelo usuário root, pertence ao grupo root, e aqui são a lista de permissões do diretório ou do link simbólico no caso. Como ele é um link simbólico, ele tem a letra L no início da listagem. Se fosse um diretório, ele teria a letra D, como você pode ver aí no diretório home ou no diretório no diretório dev, por exemplo. Bom, aqui a gente tem uma lista de comandos. Aqui a gente tem lista de comandos de ajuda, vocês vão precisar, que é o apropos, que ele faz um resumo da funcionalidade do programa que você vai usar ou do comando. O man, que exibe um manual de uso do comando. O aris, o info também. Aqui a gente tem comandos de busca, como o grep e o find. O grep ele busca dentro do arquivo e o find ele busca pelo nome do arquivo dentro de diretórios, por exemplo. A gente também tem comandos de verificação de disco, como df, que ele lista a partição e lista qual o espaço utilizado daquela partição ou de todas as partições, né? No caso, se você não especificar, ele lista todas. O du, que ele mostra o espaço utilizado pelo diretório, quanto em mega, em giga, por exemplo. Aqui tem comandos básicos de manipulação de arquivos, essa é uma tabelinha para vocês lembrarem. O ls lista arquivos e diretórios, o cd ele muda de diretório, mkdir ele cria um diretório, e assim vai. Tem o mv, o rm, o grep de novo, e o pwd, que é bem importante para você saber onde você se localiza. Aqui tem comandos de sessão, para você iniciar uma sessão, sair de uma sessão, encerrar o shell, comandos para reiniciar a máquina, para desligar ela, como o reboot, o halt, o shutdown. Agora vamos para as dicas da VM do professor Alex. Você pode habilitar a rede interna, usando o seu VirtualBox para isso. E por que habilitar a rede interna? Habilitando essa rede interna, a gente vai conseguir acessar ele remotamente, usando o MOBA Extern, a partir do IP que a interface de rede criou. É só entrar
dentro do seu VirtualBox, entrar em configurações, escolha na aba de rede e escolhe o adaptador 2. Você habilita o adaptador 2 e na opção de conectado a, você escolhe Host Only. É uma opção que vai estar escrito várias coisas e no final Host Only. É ele. Você também pode habilitar a transferência compartilhada, que é Ctrl+C e Ctrl+V de um sistema virtual para o sistema hospedeiro. Às vezes isso não funciona do Windows para o Linux, mas é legal habilitar, vai que funciona. Você pode entrar em configurações, escolha na a aba geral e daí vai em avançado e vai estar lá transferência compartilhada. Você pode marcar bidirecional, ou seja, eu posso copiar e colar em qualquer ordem. E aqui é o exemplo do adaptador de rede. Em configurações, rede, aí você pega a aba adaptador 2, você escolhe a placa exclusiva de hospedeiro, host only, e VirtualBox host only no nome. Bem simples. Aí uma dica para quem pegou a máquina virtual do professor Alex, mas não tem senha de root. Vocês vão precisar mais para frente para fazer gerenciamento de pacotes e configurações. Então, para habilitar o root, você vai precisar resetar a senha dele. E para resetar a senha dele, você vai ter que seguir esses passos aqui. Seguindo esses 7 passos, você consegue habilitar a senha do root novamente no seu sistema operacional. Mas assim, quem não conseguir, não tem problema, a gente vai trabalhando devagar. Além disso, eu também postei um vídeo que está com o áudio baixo, mas pelo menos acho que já dá uma boa ideia para vocês de como fazer essa reset de senha. Uma vez que você tem o root do sistema, você pode fazer a atualização dos repositórios e dos pacotes. O que é isso? Os repositórios é onde fica indicado no Linux, onde o Linux vai ter que buscar os pacotes de programas dele. Então, ele é online, vamos supor que vocês estão usando o sistema Debian ou Ubuntu, ele tem uma lista de repositórios, ou seja, uma lista de servidores do Ubuntu ou do Debian, que ele vai entrar nesses servidores através da internet e instalar o programa que você quer utilizando esses pacotes. E para atualizar o gerenciador de repositórios, você usa o apt-get update. E para atualizar os pacotes, você usa apt-get upgrade. Daí você atualiza os pacotes mesmo. Você pode acessar remotamente a sua máquina virtual, mas para isso você precisa fazer aquela configuração que eu disse na rede e depois instalar o OpenSSH Server, porque você instala um serviço de acesso remoto chamado SSH. Ele é tanto um protocolo quanto um serviço, quanto um comando também. Dessa forma é possível acessar ele utilizando o programa Mobile Extern. Atividade prática, eu gostaria que vocês entrassem no terminal, é só entrar mesmo, logou no terminal. Aí vocês vão até o seu diretório pessoal, é só digitar cd, ele já vai para o diretório pessoal instantaneamente. Aí você verifica o espaço em disco que tem nas partições com df-h. O df é para listar o espaço nas partições e o h é para deixar de uma forma mais legível, como por exemplo em giga ou mega. Você vai criar um diretório chamado tarefa. Então mkdir de criar diretórios, né? Makedir tarefa. Você entra no seu novo diretório, um cd tarefa. Cria um novo diretório, cria um novo arquivo chamado tarefa.txt, usando o comando tot tarefa txt, e cria mais um arquivo com um nome qualquer que você queira, e em seguida você apaga o arquivo tarefa, rm tarefa. É uma atividade bem simplesinha, mas é para vocês começarem a acostumar a utilizar o terminal do Linux. Bom, concluindo a aula, a gente viu estrutura de diretórios do Linux, a gente viu um começo, né, como que ele é construído de forma hierárquica.
A gente também viu alguns comandos básicos de ajuda, sessão, verificação, manipulação de arquivos e algumas dicas de melhoria para a máquina virtual do professor Alex. Esses comandos vão ser trabalhados em aula, então não se preocupe em decorar eles por enquanto, vocês vão ter atividades para isso. E nas atividades eu vou passar uma dica do qual comando você vai precisar usar também. Então fiquem tranquilos. Qualquer dúvida a gente tira lá na aula de atendimento. E também, para quem quiser ler, tem as referências, né, de estrutura de diretórios de Linux, da Boson Treinamentos. É um excelente artigo do professor Fábio dos Reis. Eu também estou usando como referência esse livro da certificação LPI do professor Luciano Siqueira. Então, tudo certo. Para mais dúvidas, a gente se encontra no atendimento síncrono. E até a próxima, pessoal!